Aleluia! Graça e paz, irmãos, vos sejam multiplicadas. Professor Antônio Lira aqui. Boa noite a todos. Que o Senhor possa inundar a sua vida com essa graça e com essa paz e com o amor dele que excede todo o entendimento. Bem-vindos aí a mais uma aula da ESTP. Nós vamos falar hoje sobre ressurreição dos mortos. É um assunto muito interessante. Tivemos uma preliminar na última aula onde eu falei sobre o estado dos mortos, para poder te dar uma base para você seguir conosco nessa aula. A ESTP, a Escola Superior de Teologia Prática, eu estou falando sobre os princípios elementares da doutrina de Cristo, esse é o nome do módulo, e a aula é a ressurreição dos mortos. Então, na aula passada, eu formei em vocês uma boa base falando sobre o estado dos mortos, e hoje, como prometido, eu vou falar sobre ressurreição dos mortos. Amanhã eu vou falar sobre juízo eterno. Vamos falar sobre todos os julgamentos descritos na Bíblia. Então, são duas aulas assim que eu não costumo muito liberar, mas vai ser liberado gratuitamente para vocês essas duas aulas. Glória a Deus, irmãos. Então, 8 e 7 da noite, vamos iniciar esse assunto. Irmãos, esse é um assunto muito importante para a doutrina bíblica. E eu quero que você fique comigo até o final, viu? Porque é um assunto que promete, vai te abençoar demais. Então vamos lá, pessoal. ESTP, o módulo Princípios Elementares da Doutrina de Cristo. O assunto dessa aula é a ressurreição dos mortos, ok? Então já te dei uma base sobre o estado dos mortos. Se você não assistiu a aula sobre o estado dos mortos, assista, porque ela é a base para essa aula aqui. Então já te dei a base e agora vamos falar sobre ressurreição dos mortos. Amanhã, juízo eterno, que são duas doutrinas elementares de Cristo. Depois, quem comprar o curso vai ter acesso às outras 4: imposição de mãos, fé em Deus, ensino de batismos e obras mortas. Vai ter acesso às outras 4. Só quem comprar o curso, né? Tá bom? Então vamos lá, pessoal. Vamos iniciar então a nossa aula. Ok? Olha só, eu vou começar assim com você hoje, ó. As 6 doutrinas básicas estão aqui. Os princípios elementares da doutrina de Cristo, que a gente leu em Hebreus capítulo 6. O primeiro é arrependimento de obras mortas. O segundo é fé em Deus. O terceiro é ensino de batismos. O quarto é imposição de mãos. Essas 4 aulas, só quem adquirir a STP vai ter acesso, ok? Mas eu estou liberando então hoje e amanhã ressurreição dos mortos e juízo eterno. Tranquilo, estão aqui as 6 doutrinas. Então, eu vou falar sobre ressurreição dos mortos e essa será uma aula bastante densa para você, viu? Com muito conteúdo. Muita coisa aqui é nova para você. Eu quero começar falando sobre algumas questões. Muita gente faz confusão na questão da ressurreição dos mortos, porque existem termos no Novo Testamento, principalmente nos Evangelhos, falando sobre a ressurreição do último dia. Quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, ele está conversando com Marta, e Marta diz assim: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Então, muita gente pega essa expressão e coloca que a ressurreição, todas as ressurreições vão acontecer de uma única vez, ok? De uma única vez. E eu quero, irmãos, te mostrar que eu não vou dizer nem que é nem um erro, mas é uma falta de conhecimento de algo, de um fenômeno que acontece na Bíblia, chamada de revelação progressiva. Esse é um fenômeno e nós precisamos avaliar o quão contundente é, o quão modificante é das doutrinas esse fenômeno chamado revelação progressiva. Você não vai escutar isso aqui em muito lugar não, viu? É difícil você... Eu nunca tive um estudo como esse, pra você ter uma ideia, viu? Revelação progressiva. Só no ministério que eu faço parte, que eu pude entender isso aqui. Revelação progressiva, ela altera muitas doutrinas do Novo Testamento, porque a revelação ela vai crescendo. Deus apresentava as coisas de um jeito no Antigo Testamento e no Novo Testamento
algumas coisas tiveram mudança, tiveram alteração. Algumas coisas mudaram, porque a Bíblia é viva. Ela foi crescendo, a revelação, ela foi crescendo ao longo do tempo. Olha só, tem um quadro à sua frente, isso aí é uma estimativa apenas ilustrativa. Esses números aí, eles não são certeiros, tá bom? Mas, por exemplo, o Pentateuco, a gente pode colocar assim, numa progressão de revelação, ele revelou aí 5% da revelação total da Bíblia, vamos colocar assim. Isso é só uma suposição. Os números são fictícios, tá certo? Vamos colocar também que os livros históricos adicionaram mais 10%. Depois vieram os livros poéticos, adicionando mais 10%. Livros poéticos é Jó, Salmos, Provérbios, Cantares. Lembra aí? A gente vai falar sobre esses livros no panorama bíblico, viu? Na aula de panorama bíblico, mas do Antigo Testamento. Veja que esses são livros poéticos. Livros proféticos adicionaram mais 15%. Profetas maiores e menores. Depois, os evangelhos, já é Novo Testamento agora, Nova Aliança. A revelação cresceu. 20% foi revelado ali. Do plano de Deus. E quando chega nas cartas e no Apocalipse, a revelação está num nível bem alto. Muito alto. Você precisa das cartas de Paulo e do Apocalipse para poder desvendar muitas coisas. A gente já viu isso aqui, você já amadureceu comigo nisso. O Apocalipse, ele ajuda a elucidar muitas doutrinas. E você vai hoje se deparar com mais uma verdade. Vou repetir mais essa verdade de novo, né? O Apocalipse serve para elucidar muitas passagens. E você vai ver isso de novo aqui. Como se fosse uma figurinha repetida. Então, as cartas e o livro do Apocalipse trouxeram um avanço muito grande na revelação bíblica. Cerca de 40%. O porquê disso? Porque, claro, que no Antigo Testamento as coisas eram sombra, não a imagem exata das coisas. No Novo Testamento você consegue ver realmente as coisas como elas são. Porque a revelação ela foi crescendo ao longo do tempo. Então veja que certas coisas foram mudando com o tempo. Vamos supor, e você viveu na década de 80 e você comprou um filme daquele, Kodak, 36 pose. Aí você foi e bateu as fotos. Bateu as fotos, né? Aí terminou de bater as fotos, você tinha que levar para revelar. Tinha ou não tinha? O negativo. E ali, depois que fosse revelado, você ia ver como ficaram as fotos, a imagem real das coisas. É ou não é assim? A mesma coisa, essa aqui é uma comparação grosseira, claro. A mesma coisa o Antigo Testamento para o Novo. No Antigo Testamento as coisas não eram tão claras assim, eram sombra. Mas no Novo Testamento tudo ficou mais claro. O Antigo era como se fosse o negativo de um filme. E o Novo Testamento são as imagens reveladas. Então você precisa considerar a revelação progressiva da Bíblia. Vamos esquentar um pouco mais isso aqui. Toda a revelação está em Gênesis. Toda a revelação está em Levítico. Toda a revelação, tudo que você pode entender sobre Deus, está no livro de Números, está no livro de Josué, está no livro de Daniel, tudo que você pode entender sobre Deus? Não. Está em Mateus? Está em Tessalonicenses? Está em Coríntios? Não. Por quê? Os livros se completam um a um e a revelação, ela cresce. E hoje você vai ver o quão isso é verdade. Vou te dar um exemplo aqui do livro de Jó. O livro de Jó é um dos livros mais antigos da Bíblia, né? Dizem que ele é o primeiro livro a ser escrito. Em cronologia, não. Em cronologia, não. Ele foi escrito, né? No período ali de Abraão. Porque Jó foi contemporâneo de Abraão. Porque as moedas ali tratadas, a forma de moeda é boi, jumenta, camelo. Tá vendo? Não era dinheiro em si, não havia dinheiro naquela época. A riqueza era medida através do que se possuía, os gados e tudo mais. Então veja que o livro de Jó é um livro bem antigo. No livro de Jó, você vai ver que Satanás, então, numa conversa ali com o Senhor, ele resolve tocar em tudo que Jó tem. É ou não é? Começa a tocar em tudo que Jó tem. E você vê que é Satanás que está fazendo aquilo. Mas Jó não sabe disso. Nem os seus parentes não sabem disso.
Porque quando ele começa a perder as coisas, vem os servos de Jó e dizem assim para ele: olha, os bois lavravam e de repente deu um vento e destruiu toda a casa, só eu escapei para contar a nova. Daqui a pouco ele diz, vem outro servo, traz uma outra notícia ruim e diz, só eu escapei para contar a nova. Seus filhos estavam comendo e bebendo na casa do primogênito, de repente aconteceu uma tragédia, morreu todo mundo e só eu escapei para trazer a nova. Aí teve um que trouxe a seguinte notícia: fogo de Deus caiu do céu. Lembra? Ele falou, fogo de Deus caiu da onde? Do céu. Mas quem é que estava fazendo aquilo? Era Deus ou era Jó? Perdão, era Deus ou era Satanás? Era Satanás que estava fazendo aquilo. Quem estava por trás daquelas catástrofes era Satanás. Mas, aparentemente, parecia que era Deus que estava fazendo, mas era Satanás que estava por trás daquilo. Mas o servo de Jó disse que fogo de Deus caiu do céu. Isso porque, no Antigo Testamento, os crentes da Antiga Aliança, eles acreditavam que o bem e o mal vinha de Deus. Se aconteceu alguma coisa boa, foi Deus. Se aconteceu alguma coisa ruim, foi Deus também. Caí e quebrei a perna, foi Deus. Rapaz, fui muito abençoado, me deram aquela propriedade ali para eu tomar conta. Vai ser minha agora essa propriedade. Fui abençoado, foi Deus também. Então o mal e o bem vinha de uma única fonte, de Deus. E a gente está vendo isso no livro de Jó muito claramente, porque o servo diz, fogo de Deus caiu do céu. Passou-se mais um tempo então, e Jó perdeu a sua saúde. E aí a mulher de Jó disse, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Porque viu que eles acreditavam que o mal vinha de Deus. Amaldiçoa esse teu Deus e morre. E aí Jó dá a resposta que traz para nós exatamente a clareza do que eu estou trazendo para vocês, de como eles acreditavam. Jó chega e diz assim, tu falas como uma louca, mulher. Nós receberíamos o bem de Deus e não receberíamos também o mal de Deus? Veja que eles acreditavam que o bem e o mal vinha de uma única fonte, de Deus. Deus fazia o bem e Deus também fazia o mal. Era a crença deles. Mas Deus não podia explicar para eles que não era assim, naquela faixa etária, porque a revelação ela foi crescendo com o tempo. Veja que no Novo Testamento, então, Jesus entra no dia de sábado numa sinagoga, entra uma mulher encurvada, um dia de sábado, e Jesus, então, cura aquela mulher. Os fariseus reclamam, e Jesus, então, disse para eles assim, qualquer um de vocês desprende o boi de vocês, ou a jumenta da manjedoura, se estiver dando à luz. E eu não iria libertar essa filha de Abraão, que há 18 anos é escrava de Satanás. Veja que ele colocou o pingo nos is, mostrando que aquela enfermidade vinha de Satanás. Veja que Jesus então começou a mostrar claramente as coisas. Por isso que a palavra de Deus diz que ele expôs os principados e potestades publicamente. Porque no Novo Testamento ficava claro quem estava por trás de muitas coisas. Os demônios estavam por trás daquilo, espíritos malignos estavam por trás de enfermidade, de desgraça. Mas antigamente, no Antigo Testamento, eles não tinham essa visão. Se você for no livro de Hebreus, no capítulo 1, a Bíblia fala que tendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, sendo este a expressão exata ou a imagem exata do seu ser. Mostrando que Cristo, ele veio expressar exatamente o caráter e a grandeza de Deus. Deus falou pelos profetas, falou aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Então, olha só como que a revelação cresce quando o Filho veio. Quando Jesus veio, tudo começou a ganhar um ar melhor, ficou tudo muito mais claro. A revelação, então, ela passou a ser melhor e maior. A revelação, ela cresce com Jesus. Por quê? Se eu quiser te dar um presente para você, você que é casado aí, não é? Vou dar esse exemplo aqui. Se eu quiser te dar um presente, eu vou perguntar para quem o que você gosta. Vou perguntar para sua esposa. O que ele mais gosta? Ela que mora com você, que vive com você, conhece você como ninguém,
ela vai dizer exatamente o que você gosta e o que você não gosta. É ou não é? Porque convive com você. Eu vou perguntar de repente, para um parente distante seu? Não, eu vou perguntar para quem está mais próximo. Deus, quando quis se revelar ao homem, ele mandou aquele que estava mais próximo, Jesus, que estava com ele antes, sabia como ele pensava, sabia tudo sobre Deus. E a revelação não cresceu depois que Jesus se foi. A revelação não diminuiu, a revelação cresceu. Jesus não pôde dizer muitas coisas para os discípulos no tempo em que andava com eles. Eles precisavam vivenciar primeiro o novo nascimento. Eles precisavam vivenciar primeiro a vida de Deus, né? A experiência com o Espírito Santo. Eles precisavam vivenciar isso. Então Jesus disse a eles uma vez, ele disse: eu tenho muita coisa para dizer a vocês, mas vocês não podem suportar agora. Veja que Jesus, ele escondeu muitas coisas dos discípulos, porque eles não podiam suportar certas verdades que ele iria falar num determinado tempo futuro. Ele disse: vocês não podem suportar agora, mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará e conduzirá a toda a verdade, porque receberá do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Ora, o que foi que o Espírito Santo revelou para os discípulos? Toda a doutrina, irmãos, que foi escrita, que foi deixada nas cartas. Ele não pôde falar naquele tempo em que andava com eles, porque senão ia perder a sua plateia. Você acha que é fácil você quebrar 1.500 anos de tradição? É fácil? 1.500 anos de tradição. O Brasil tem pouco mais de 500 anos de descobrimento. Muita a cultura que nós recebemos dos portugueses ficou entranhada aqui. E olha que a gente já se libertou disso tem tempo. A gente se desligou de Portugal tem tempo, mas ainda tem os traços. Imagina 1.500 anos de tradição de uma nação que não costumava se misturar com ninguém. 1.500 anos de tradição, sendo passado de pai para filho. Veja, tudo aquilo ia acabar, tudo isso que eu vou falar aqui ia acabar. O templo, a centralidade do templo no culto, isso ia acabar, porque agora não depende de um templo para adorar, nós seríamos o templo. Você acha que era fácil de suportar isso? Aquele sacrifício de animais ia terminar, o serviço sacerdotal ia terminar, porque agora nós seríamos sacerdotes, não mais uma tribo, a tribo de Levi, mas nós seríamos sacerdotes. Você acha que era fácil eles ouvirem sobre tudo isso? Os sacrifícios de animais iam acabar, porque o sangue de Cristo ia purificar de todo o pecado. E como pode Deus receber sangue de homem? Olha só que coisa interessante. Tudo isso deveria desaparecer. Essas coisas estavam, eu estou falando aqui só algumas coisinhas. O sábado. Você acha que eles iam abrir mão desse conhecimento de uma hora para outra? 1.500 anos de tradição? Não, Jesus foi revelando aos poucos depois. Então, eu chamo de revelação progressiva o quê? A doutrina crescendo, o entendimento crescendo com o passar do tempo. Você não vai pegar uma criança de 3 anos e explicar para ela o que é sexo. Você não vai fazer isso. Não tem como você fazer isso. Você vai esperar essa criança fazer 15, 16 anos para você explicar para ela o que é. Porque tem coisa que você não pode falar, dependendo da faixa etária. No Antigo Testamento ele não podia falar muitas coisas, e andando com os discípulos também não. Mas muitas coisas vieram então a mudar no ministério de Jesus, quando ele veio. Tanto é que está escrito em Atos capítulo 3, se eu não me engano, é o versículo 20 ou 24, do 20 ao 24, ele disse, Moisés falando, nos últimos dias, Deus levantaria um profeta semelhante a mim, e toda alma que não ouvir esse profeta seria eliminada do seu povo. Veja que Moisés falou que o profeta iria se levantar, iria legislar, porque semelhante a mim, fala de legislador, Moisés era o legislador. Então muita coisa iria mudar, e quem não cresce nessa mudança iria ficar de fora, e de fato os judeus ficaram de fora. É grande o que eu estou falando para vocês aqui. Então a revelação, ela cresce. Em Gênesis é um nível, em Levítico é outro, nos profetas é outro, nos evangelhos é outro, e vai crescendo. Em Romanos vai crescendo a revelação, até no Apocalipse. O Apocalipse é o ápice.
das revelações. Então, somando tudo, você tem que olhar para tudo, não apenas para um trecho. E essa questão da ressurreição do último dia, onde as pessoas pensam que a ressurreição vai se dar todas ao mesmo tempo, existe porque não entende a revelação progressiva da Bíblia. Porque a crença judaica era essa, que ia se dar tudo no mesmo dia. Mas Jesus trouxe mudança nessa crença. E eu quero te mostrar isso. Tudo bem, pessoal? Foi uma introdução bem longa, tá certo? Mas eu precisava te falar sobre a revelação progressiva. Tá bom? Você vai ter uma aula melhor sobre isso no módulo de interpretação. Ok? Aqui foi só para te colocar no assunto. Vamos então seguir? Olha só. A ressurreição dos mortos é uma verdade antiga. Ou seja, ó, muito tempo. Jó já falava sobre isso. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois de revestido este meu corpo, da minha pele, em minha carne eu verei a Deus. Veja que ele fala de ser revestido o corpo de pele e na carne dele ver a Deus, que ele estava completamente coberto de chagas. E ele fala sobre o Redentor, de uma redenção que viria. Veja que os crentes da antiga aliança criam no Messias, criam numa redenção definitiva, e isso aqui fica claro. E aqui ele não fala na palavra ressurreição, ele não fala, mas ele dá a ideia, deixa subentendido uma ressurreição. Na sua fala aqui fica subentendido que ele está falando sobre ressurreição, sobre a vinda do Redentor, sobre a pele dele voltando ao normal e a carne dele sendo restaurada. Olha que coisa interessante. Traços aqui de ressurreição dos mortos. Veja como a Bíblia é um livro de revelação progressiva. Nós estamos em Jó, né? Olha só como a revelação agora vai crescer. Ela vai dar um salto. Se você lesse só Jó, você ia ficar com pouca informação. Mas como Isaías completa, ó, precisamos entender isso. A revelação progressiva crescendo, ó. Agora, ele diz, os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Agora ele usa a expressão ressurreição dos mortos. Aparece aqui no texto. Isaías 26:19. Ele fala, os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Aí ele fala, despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho da vida. A terra dará à luz os seus mortos. Agora fica claro que ele está falando aqui sobre ressurreição dos mortos. Lá em Jó, dava aquele nuance, e aqui agora ele já usa a palavra ressurreição. Veja como a Bíblia é um livro de revelação progressiva, a revelação vai crescendo, é por isso que não podemos ficar com um único texto. Temos que olhar todo o panorama bíblico, tudo que fala sobre aquele assunto e tirar as nossas conclusões. Ficar agarrado num texto não adianta. Tentar submeter toda a doutrina a um único texto não adianta. A gente precisa pegar a maioria dos textos e pegar a ideia que Deus está trazendo. Veja que a revelação cresceu. Agora, olha só o que Daniel vai falar sobre ressurreição. Ele agora vai trazer mais elementos na ideia da ressurreição. Daniel vai me mostrar que a ressurreição dos mortos, ela se divide em duas. Olha só que interessante. E vai mostrar dois grupos agora. Vai ser mais específico. A revelação crescendo. Ele diz... Naquele tempo, estou lendo Daniel 12, do 1 ao 2, ele diz, naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Falando da tribulação, né? Ele diz, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Aí ele fala, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Agora ele vai falar sobre duas, ó. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Agora ele me mostra que vai haver uma divisão dos grupos. Por enquanto, até Jó e Isaías a gente tinha notícia de que haveria a ressurreição só. Mas agora ele me mostra que vai haver uma divisão. Quem fez o bem para a ressurreição da vida e quem fez o mal para a ressurreição do juízo. Observe então que Daniel, ele me traz mais informações. Isso é o que está acontecendo? A revelação o quê? Progressiva. A revelação sobre ressurreição está o quê? Está crescendo. E a gente tem que acompanhar até o Apocalipse, viu? O problema é esse.
Tem que acompanhar até o Apocalipse, porque está crescendo a revelação e a gente vai acompanhar o assunto, né? Pense numa live abençoada. Eu tenho certeza que vai te abençoar demais essa live, viu, irmãos? Você vai ficar com argumento aqui para o resto da sua vida. Vamos continuar. Vamos ver agora a revelação no Novo Testamento. Que nível que ela está? Vamos ver. Ó, os judeus criam na ressurreição? Criam. Jesus vai repetir a mesma ideia de Daniel. João 5, do 28 ao 29. Ele diz: não vos maravilhais disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos sepulcros ou nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e se tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. João, então, está registrando aqui que vai ter ressurreição para a vida e ressurreição para o juízo, o mesmo que Daniel falou. Veja que não houve muita alteração na crença, até aqui, né? Até nesse texto. Mas vou te mostrar que a crença vai mudar completamente, já já. Olha só, ele está me mostrando então que vai haver a ressurreição para a vida e a ressurreição para o juízo. Vamos então avançar. Olha Atos 24. Tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos quanto de injustos. A crença o quê? Permanece. Vai haver ressurreição, tanto de justos quanto de injustos. Agora, quando acontecerá a ressurreição? Agora que as coisas começam a esquentar. Precisamos saber, vai se dar tudo no único dia? Ou não? Vamos ver? Ó, todos os textos que a gente leu até aqui deixou subentendido que as ressurreições aconteceriam ao mesmo tempo. Tudo no mesmo tempo. Não disse que seria em datas diferentes. Até aqui não. Até aqui não. Mas olha só como as coisas vão mudar daqui a pouco. Maria também cria que a ressurreição seria dada tudo ao mesmo tempo. Na ressurreição de Lázaro, em João 11, 21, diz assim: disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora tudo quanto pedides a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Ó, veja que a Marta, ela acreditava que as ressurreições se dariam tudo no mesmo dia. Por quê? Porque até aqui foi isso que os profetas deixaram claro. Todos os textos que nós lemos aqui deixou isso bem evidente. Quem lesse aqueles textos, todos iam pensar: a ressurreição vai se dar no único dia. Essa é a crença judaica. Mas a revelação é o quê? Progressiva. Ela vai o quê? Ela vai crescendo. Agora, o tom vai começar a mudar. Eu vou te mostrar que essa crença judaica precisava ser alinhada àquilo que Jesus trouxe na nova aliança. A novos conceitos. Até a lei mesmo, a lei deixou de vigorar. Agora a gente está debaixo da lei do Espírito de vida. Ou debaixo da lei de Cristo. Ou da lei do amor. Olha quantas coisas mudaram. Não precisava mais sacrifício de animais. Um único sacrifício resolveu a questão. Não precisávamos mais ir ao templo a Jerusalém. Agora nós somos o templo. Olha quanta coisa mudou. E no tocante à ressurreição também. A revelação cresceu agora. Ele vai trazer outros elementos que não tinham sido vistos até aqui. Vamos lá, pessoal. Que interessante, ó. Os judeus até aqui acreditavam que as ressurreições se dariam ao mesmo tempo. Até esse ponto. Vamos ver a mudança? Olha só. Jesus e a ressurreição dentre os mortos. Jesus agora, ele vai começar a usar uma expressão que vai acabar com essa ideia.
ele vai começar a usar uma expressão que vai acabar com essa ideia. Ele vai usar a expressão ressurreição dentre os mortos. E qual a diferença? Qual a diferença? Deixa eu ler o texto aqui. Olha só. Ao descerem, Marcos 9, do 9 ao 10. Ao descerem do monte, ordenou-lhe Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Até então, Jesus não falou, eles nunca tinham ouvido essa expressão, dentre os mortos. Ele diz, o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros, que seria o ressuscitar dentre os mortos. Veja que eles não sabiam e ficaram surpresos porque Jesus falou, olha, o que aconteceu aqui no Monte da Transfiguração, eu não quero que vocês digam para ninguém. Quando eu ressuscitar de entre os mortos, aí vocês podem contar. Aí eles ficaram assim, o que é ressuscitar dentre os mortos? Porque até então essa expressão não tinha sido colocada. Ele deu um choque na crença deles, porque eles acreditavam que a ressurreição se daria tudo ao mesmo tempo, num único dia. Não acreditava nisso? Então, a expressão de entre os mortos significa que alguém está no mundo dos mortos e essa pessoa sairá de lá. Não é de entre os mortos. Os outros vão ficar lá. E essa pessoa vai sair de lá. Cristo esteve entre os mortos. E ele foi ressuscitado de entre os mortos. Ou seja, saiu só Cristo, o restante ficou. A crença na ressurreição, no último dia, todas as ressurreições acontecendo ao mesmo tempo, começa então a se fragmentar. Jesus está me mostrando uma outra revelação, mostrando que vai haver outras ressurreições de entre os mortos. Significa dizer que os mortos estão todos lá, mas vai sair um grupo de pessoas de entre os mortos, mostrando que não pode ser tudo no mesmo dia. Até aqui se cria assim, que ia dar tudo no mesmo dia, porque se vai ressuscitar todo mundo no mesmo dia, não vai sair ninguém dentre os mortos. Todos vão sair dentre os mortos, todos, de uma única vez. Se a ressurreição for dada num único dia, todos saem de uma vez. Agora, de entre os mortos, significa que uma única pessoa ia sair. Quem? Cristo. Cristo foi o primeiro a sair de entre os mortos, mostrando que a crença na ressurreição dentre os mortos, na ressurreição dos mortos, ressuscitando todos ao mesmo tempo, iria então mudar. Porque vai sair uma pessoa e vai ficar os outros. Depois vai sair outro grupo e vai ficar os outros. Mostrando que não é no mesmo dia, não é num único dia. Os irmãos estão entendendo isso? É interessante, né? A gente pensar sobre isso. E agora, os discípulos ficaram surpresos. Por que eles ficaram surpresos? Eles nunca tinham ouvido isso. Para eles, a ressurreição ia dar tudo ao mesmo tempo. Mas uma pessoa sair dentre os mortos e os outros ficarem, comprova que não seria no mesmo dia. Ele já começa a quebrar isso. Agora, vamos ver que os discípulos seguiram na mesma linha. Olha só. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Os discípulos agora, quem está escrevendo o evangelho, o livro de Atos é Lucas. E Lucas pegou a mesma crença e deixou registrado. E quando foi falar sobre Cristo, ele falou, mas Deus o ressuscitou de entre os mortos, mostrando que a crença foi absolvida pelos discípulos. A revelação foi progressiva, cresceu. Os judeus continuavam com aquela crença da ressurreição do último dia. Todo mundo ao mesmo tempo. E alguns crentes caem nessa malha, viu? Alguns crentes estão seguindo isso aí, acreditando que vai se dar no mesmo dia. Isso é o judeu que acreditava assim. A igreja começou a crer diferente. Olha só, ele fala, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Falando de Cristo. Eles começaram a crer nisso. Agora, Filipenses 3,11. Olha Paulo, ele agora na expectativa de fazer parte da ressurreição de entre os mortos. Olha Paulo, em Filipenses 3,11 ele fala, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo falando, eu estou na expectativa de fazer o que eu puder para de alguma forma alcançar a ressurreição de entre os mortos. Paulo então, ele cria que ia sair de entre os mortos como Cristo. Sair de entre os mortos significa que outro ia ficar, então não pode ser ao mesmo tempo, tudo no mesmo dia.
A crença na ressurreição para a igreja mudou e nós estamos aqui, irmãos, em pleno século 21. Precisamos crer no que a igreja cria. Só isso. A revelação é progressiva. Até ali os judeus acreditavam assim. Mas a revelação cresceu. Vamos continuar aqui, ó. Estou lendo agora Atos 4, do 1 ao 2. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos, por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Veja que agora eles estavam pregando que todos que crescem em Jesus iam ressuscitar de entre os mortos. Mostrando que ia ficar morto e ia sair um grupo de entre os mortos. A ressurreição então não se dará num único dia, mas em dias específicos. Eu vou te mostrar ao longo da aula como a gente quebra uma doutrina na emenda pelo Espírito Santo, né? Isso aqui foi o Espírito Santo iluminando meu entendimento, irmãos, sobre essa, para poder explicar isso aqui para você. Porque tem muita discussão em cima disso. Pode ter certeza, viu? Tu tá recebendo aqui um ouro. Vamos continuar aqui. Vamos falar sobre a ressurreição dentre os mortos, então, acontecendo. Olha só. Quando vão acontecer as próximas ressurreições? Porque Cristo ressuscitou de entre os mortos. Ficou um grupo e ele saiu. E as próximas vão acontecer quando? É a pergunta que a gente quer saber, né? Será que vão acontecer ao mesmo tempo? É o que a gente vai ver agora. As ressurreições. O Antigo Testamento, então, nos mostrou duas ressurreições. Uma para a vida e outra para condenação. Não é isso? A ressurreição para a vida e a ressurreição para juízo. O Antigo Testamento. Eles criam que a ressurreição se daria em um único dia. Os judeus acreditavam nisso. Jesus começa a ensinar a ressurreição de entre os mortos, mostrando que não seria num único dia. Com isso, né? Que grupos iam sair dentre os mortos e outros iam ficar. E seria, então, as ressurreições em fases diferentes. Vamos continuar? Os discípulos começam também a ensinar a ressurreição de entre os mortos. A gente viu isso. Começaram a pregar sobre isso, porque creram. Mudou a crença. Aí agora, as cartas de Paulo e o Apocalipse nos mostram vários grupos ressuscitando dentre os mortos em épocas diferentes. É isso que eu vou mostrar para vocês a partir de agora, confirmando a minha interpretação, porque tem que confirmar, né? Confirmando a minha interpretação para vocês. Vamos lá? Ó, Paulo vai me mostrar uma ordem na ressurreição. Em 1 Coríntios 15, 20 ele diz: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. Mais uma vez, ele usa a expressão dentre os mortos. Aí ele diz: sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Quando Paulo usa a palavra ordem ali, cada um na sua própria ordem, essa palavra é tirada do meio militar. É mais ou menos a ordem, quem serviu o exército aí sabe, na hora que os batalhões se formam para poder prestar continência ao comandante da brigada, né? Ali você vai passando e vai prestando continência. Lá vem a primeira companhia de fuzileiros paraquedista. Já vem a segunda companhia de fuzileiro paraquedista. Então, cada um na sua ordem, cada batalhão na sua ordem. Paulo tirou essa palavra do meio militar, mostrando que há uma ordem na ressurreição. Primeiro Cristo saiu de entre os mortos e depois os que são de Cristo na sua vinda. Os que são de Cristo é a igreja, mostrando que a igreja é o próximo grupo a sair de entre os mortos. A igreja é o próximo grupo. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Ou seja, ele está me mostrando agora que o próximo grupo a ressuscitar depois de Jesus é quem? A igreja. Glória a Deus, né, irmãos? Vamos sair de entre os mortos e vai ficar outro grupo lá.
Interessante, né, irmãos? Vamos continuar. O ensino está claro? Eu acredito que está claro, né? Glória a Deus. Vamos continuar aqui. Paulo não leu o Apocalipse. Não leu. Não leu. Paulo morreu entre o ano 64 e 68. O Apocalipse foi escrito entre o ano 92 e 96. Por João. Então ele não leu as outras ressurreições. Mas ele falou de duas aqui. Cristo e a igreja. Mostrando que não é no mesmo dia. Ó. Isso é um gol de placa, irmão. Sinceramente, isso aqui é um gol de placa. Não é tudo no mesmo dia. Conforme estão ensinando por aí erradamente. Mas vamos continuar aqui. Cristo as primícias, depois que são de Cristo na sua vinda. É durante o quê? Paulo nos mostra duas ressurreições. Primeiro, Cristo. Colossenses 1,18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. Ó. Oh, glória a Deus. Para em todas as coisas ter a primícia. Ou a primazia, né? Para em todas as coisas ter o que? A primazia. Aí ele foi o primeiro a ressuscitar de entre os mortos. E depois a igreja no arrebatamento. Paulo promete isso, fala, né, dessa promessa em 1 Tessalonicenses 4,13. Ele diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, aos que morreram, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus mediante Jesus trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Veja que só vai ressuscitar os mortos em Cristo, ou seja, a igreja, os que estão em Cristo. Os crentes da antiga aliança não ressuscitam agora. A gente vai falar sobre a ressurreição deles até o final da aula, viu? É só a igreja, aleluia, só nós, irmãos, que vamos ressuscitar. Aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar dentre os mortos. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. É para glorificar de pé, né, irmãos? Pode crer, viu? Então, Cristo, o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, já não é tudo ao mesmo dia, né? Ele saiu, ficou um grupo lá. Depois a igreja sai e fica outro grupo lá. Quebrou. A revelação cresceu. A revelação é progressiva. Não podemos engessar a Bíblia num único texto. Temos que olhar para tudo. A revelação cresceu. Vamos continuar. As duas testemunhas durante a tribulação. Aí Paulo não leu o Apocalipse, como eu falei. João no Apocalipse vai mostrar mais 3 grupos que ressuscitam dentre os mortos. 3 não, 2, né? Porque o outro vai ressuscitar, vai raspar o tacho, que é a última, né? Ele me mostra 3 ressurreições, e 2 delas é de entre os mortos, fora que Paulo já falou. Vamos ver? As 2 testemunhas na metade da tribulação. Olha só. Apocalipse 11, do 7 ao 13. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, as 2 testemunhas, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplaram os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio, e não permitiram que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra alegram por causa deles, realizam festas
enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentavam os que moravam sobre a terra, morreram. Mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles ergueram sobre os seus pés. E aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram uma voz vinda do céu, dizendo-lhe: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Veja que as 2 testemunhas ressuscitam na metade da tribulação. São mortos pelo anticristo. Depois de 3 dias ficam em pé. Todo mundo vê aquilo, se assusta, se espanta. E daqui a pouco ouve-se uma voz: subir para cá. Então elas são o quê? Arrebatadas. Tem que contar. Ressuscitaram dentre os... Se contamos Jesus que saiu dentre os mortos, 1, temos que contar 2. Então temos aqui, 3 que ressuscitaram de entre os mortos. Cristo, a igreja e as 2 testemunhas, na metade da tribulação. Vamos continuar? Olha só. Os mártires da tribulação após a segunda vinda de Cristo. Cristo volta no capítulo 19 para acabar com a tribulação, prende o anticristo, joga no lago de fogo. E agora estamos na parte da ressurreição dos mártires da tribulação. Quem são os mártires da tribulação? São aqueles que morreram durante a tribulação, que se recusaram a botar a marca da besta e a adorar a sua imagem. Se recusaram, por isso foram mortos. Então eles vão ressuscitar, dentre os mortos. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Tem textos que mostram que reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Saíram dentre os mortos. Eu estou te mostrando então o 4º grupo que saiu de entre os mortos. Então a ressurreição não se dá num único dia. Só de Cristo para cá são 2000 anos de diferença. Depois que a igreja sair, 3 anos e meio, depois as 2 testemunhas serão arrebatadas também. Ressuscitarão dentre os mortos. E 3 anos e meio depois, 7 anos de tribulação, após 7 anos, os mártires vão ressuscitar de entre os mortos, mostrando que não é tudo no mesmo dia. Massa, né, irmãos? Olha só o que ele vai dizer. O restante dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então, ele ainda me mostra um grupo que vai ressuscitar depois dos 1000 anos, me mostrando o restante dos mortos não reviveram até que se passasse os 1000 anos. Essa turma aqui são os ímpios de todas as épocas que vão ressuscitar lá para serem julgados no grande trono branco. Amanhã vamos falar sobre o julgamento final, o juízo final, o grande trono branco. Vamos falar sobre isso amanhã, viu? A live de amanhã também é daquelas, viu? Abençoadas. Com certeza, vai ser abençoada. Então veja que a ressurreição aqui, ela começa a Bíblia me mostra que a ressurreição, então, ela não se dá num único dia, mas ela vai mostrando que vai se dar em fases diferentes. Cristo primeiro, há 2000 anos atrás, depois a igreja, depois as 2 testemunhas na metade da tribulação, depois os mártires no final da tribulação, e depois de 1000 anos, o último grupo a sair dentre os mortos, que é os ímpios de todas as épocas, porque todos vão ressuscitar. Tá vendo como que fica mais fácil? E também essa expressão aqui, esta é a primeira ressurreição. Aí ele se junta com a ressurreição do último dia e diz que é uma ressurreição só. Não, primeira ressurreição aqui é um sinônimo, sabe de quê, irmãos? Passei direto aqui, Primeira ressurreição aqui é um sinônimo de
ressurreição para a vida. Só isso. Porque a gente sabe que a ressurreição para a vida, ela se completou. Está completada. Ressurreição para a vida. Por isso é a primeira ressurreição. Porque a gente viu, e Daniel falou, que muitos dos que dormem no pó da terra, uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Essa é para a vida, é a primeira ressurreição. A para a vida, né? Que a gente viu que se divide em quantas partes até aqui? 4 partes. Cristo, a igreja, as 2 testemunhas, os mártires da tribulação, e agora a 5ª parte aqui, ó. Sabe quem que precisa ressuscitar? Os crentes da antiga aliança. Os crentes da antiga aliança precisam ressuscitar. E Daniel já me disse quando isso vai acontecer. Após a tribulação. Eles ressuscitam junto com os mártires da tribulação. Olha só, Daniel 12, do 1 ao 2. Nesse tempo se levantará Miguel, o tempo da tribulação, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo, do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. O versículo 13 desse capítulo, Deus fala para Daniel, vai descansar, porque então ganhará o teu quinhão ou o teu galardão no final dos dias, mostrando que ele iria ressuscitar para ser recompensado após a tribulação. Então os crentes da antiga aliança ressuscitam após a tribulação, queridos irmãos, junto com os mártires da antiga aliança. Então vimos que a ressurreição dos mortos, podemos dizer, ela vai se dar em fases diferentes, não no único dia, como muita gente diz. Glória a Deus, né? Paz do Senhor, irmão Odaí. Bênção demais. E a ressurreição para a condenação? Depois dos 1000 anos, ó. O restante dos mortos não reviveram, Apocalipse 20, do 5 ao 6. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, ou o que a gente chama de ressurreição para a vida. É só sinônimo. Não significa que os mortos vão ressuscitar tudo no mesmo dia. E a gente viu que não é assim, né? Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Então, quem ressuscitou aqui até aqui, ressurreição para a vida. Depois de 1000 anos, então, vai ser a ressurreição para condenação, também chamada de segunda morte. Eles vão ser jogados no lago de fogo, que é a segunda morte, que é a separação para sempre de Deus. Vamos ver isso? Já expliquei. Vamos ver aqui, ó. Vi também, Apocalipse 20, 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achar escrito nos livros. Deu o mal aos mortos que nele estavam. A morte e o além, ou Hades, entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então observe bem que cada um aqui vai ser julgado segundo as obras. Amanhã a gente vai falar sobre esses julgamentos aqui. Vamos falar sobre todos os julgamentos descritos na Bíblia. Julgamento de Satanás e seus demônios, como vai ser o julgamento da igreja. Será que no tribunal de Cristo a sua salvação estará em jogo? A gente vai ver isso aqui. Beleza? Com muita largueza. Então veja que a ressurreição dos mortos, então, não pode se dar num único dia, de uma única vez, porque a Bíblia me mostra que a revelação cresceu. Até os crentes da antiga aliança e os evangelhos ali, as pessoas que viviam naquela época acreditavam que seria no único dia. Jesus então traz a ressurreição de entre os mortos, mostrando que os mortos iriam sair e os outros grupos iam ficando. Então, Cristo saiu dentre os mortos, ficou um grupo. Depois a igreja saiu dentre os mortos, ficou outro grupo. Depois as 2 testemunhas saiu dentre os mortos,
ficou outro grupo. Depois os mártires da tribulação, os crentes da antiga aliança, saíram dentre os mortos, ficou outro grupo. Depois de 1000 anos, o último grupo saiu dentre os mortos, que serão, né? No caso, os ímpios, de todas as épocas, que vão ressuscitar 1000 anos depois da segunda vinda de Cristo. Depois do milênio, eles vão ressuscitar. Então, a ressurreição não pode se dar tudo num único dia. A Bíblia me mostra isso. A revelação progressiva aconteceu. Glória a Deus, irmãos. E bom aí que eu acredito que você entendeu bem essa aula, viu? Vamos agora falar sobre a ressurreição ser a base da nossa fé. Esses slides aqui eu não vou poder compartilhar com vocês, é só para quem vai se inscrever no curso, é STP, né? Aí vai ter acesso a esses slides, vai vir desse jeito aqui. Se você quiser dar aula com ele, você vai poder dar desse mesmo jeito aqui. Vou deixar o link lá para você pegar. Todas as aulas vão ter o link dos slides, viu? No Prezi, se for no Prezi, vai ter no Prezi. Se for os slides feitos em outro programa, eu vou dar em PDF. Mas, esse caso aqui, esse slide aqui vai ser dado para você pelo link. Você vai copiar o link, levar para onde você quiser, e aonde você colocar ele ali, ele vai abrir. Do jeito que está aqui, para você poder dar a sua aula. Tranquilo, estudar por aqui também, desse mesmo jeito. Dá para botar no celular, dá para botar no tablet, no computador. É uma bênção, viu? Vamos continuar, irmãos. Voltando aqui, eu me perdi um pouco aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto. A doutrina da ressurreição é a base da nossa fé. Isso aqui é importante, porque a igreja de hoje não prega sobre ressurreição dos mortos. Bota aí nos comentários quantas pregações sobre ressurreição dos mortos você ouviu na sua igreja. Bota aí nos comentários quantas pregações sobre ressurreição dos mortos você já ouviu na sua igreja. Coloca aí. Vamos ver aí quem vai botar. Nenhuma. 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 Vamos lá, pessoal. Nenhuma. Nunca. Para quebrar. Aí o pastor Renê botou ali, ó, só no discipulado. Pastor Renê é daqui de perto. Graças a Deus, né, pastor Renê? O senhor tá perto da gente aqui. Nenhuma, só o pastor Renê, cara. Nunca ouvi nenhuma. Há muito tempo que não vejo. Já viu, né, irmão Davi? Mas tem muito tempo que não vê. Pronto. Então, porque as pessoas não falam em ressurreição dos mortos, é a base da fé. Eu vou te mostrar que Paulo não deixava de falar desse assunto. Ele escreveu um capítulo inteiro sobre isso. Eu acho que é importante, porque o cara como Paulo escreveu um capítulo inteiro sobre ressurreição e citar em outras partes, e dificilmente nos seus argumentos ele deixava de tocar no assunto ressurreição dos mortos, ainda que fosse perder a sua plateia. Porque a ressurreição dos mortos é a esperança que nós temos, que se alguém morrer, vai ressuscitar para a vida. Então isso tem que acompanhar a nossa pregação de salvação. Mas dificilmente alguém fala sobre isso. Vamos ver aqui, ó. Olha só. A crença na ressurreição é vital para a igreja. Veja que Paulo, ele está em Atenas. E os gregos não acreditavam na ressurreição dos mortos. O grego não acreditava, não. O grego acreditava que a matéria para nada presta. A parte nobre do seu espírito. Então a matéria, ela não serve para nada. O corpo não serve para nada. Quando alguém morria, na cabeça dos gregos, era uma libertação. Ou seja, ainda bem que eu saí de você. Então, era impensável para o grego alguém voltar de novo para o corpo. Isso era impensável. Na cultura grega, voltar para o corpo é um retrocesso. Então, ressurreição para eles era uma ideia louca.
Mas Paulo está no Areópago, num lugar onde os pensadores costumavam falar, mostrar as suas ideias. E Paulo vai falar sobre ressurreição. Mesmo sabendo que iria perder parte da plateia, ele não deixa de falar nesse assunto. Por quê? Porque é a base da nossa fé. É um assunto importante. Olha só, Atos 17:30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Ele está dando o discurso dele em Atenas. Aqui está a foto de Rafael Sanzio, o discurso de Paulo em Atenas. Isso é um quadro, uma pintura. Ele fala, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Ele botou ressurreição de entre os mortos. Está vendo como é que a doutrina ficou? A primeira vez que os discípulos ouviram e se espantaram em Marcos 9. O que é ressurreição de entre os mortos? Mas aqui, ó, a doutrina ficou. Paulo falando, quando ouviram falar da ressurreição de entre os mortos, né? Depois ele fala, quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneceram e outros disseram, a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. Então veja que Paulo nunca deixou de falar sobre a ressurreição, mesmo que fosse perder a sua plateia. Por quê? Era uma doutrina que é a base da fé. É basilar, né? É um fundamento basilar da nossa fé. 1 Coríntios 15, do 1 ao 8. Paulo agora vai... Aqui no Nordeste fala, Paulo quase teve um menino. Ele ficou chateado com os irmãos de Corinto. Corinto é uma cidade grega, né? Então, Paulo foi lá, ensinou a ressurreição dos mortos para eles. Quando Paulo deu as costas, chegaram outros ensinamentos e disseram que os mortos não ressuscitaram. Ou seja, que os mortos não ressuscitam, que Cristo não ressuscitou, porque não há ressurreição. Então Paulo vai escrever essa carta aqui com muito rigor nas suas palavras. Aqui no Nordeste diz que ele quase teve um menino, né? Tão chateado que ele ficou. Vamos ver aqui? Olha só como Paulo vai defender a ressurreição dos mortos. E ainda bem que teve isso aqui, porque tem muitos elementos aqui que a gente vai estudar a partir de agora, que é interessante. Ele coloca aqui, ó. Irmão, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se mantiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Aí ele fala, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Por que Paulo está citando as Escrituras como primeira fonte de autoridade aqui? É onde eu estou ensinando vocês aqui, com muito rigor nisso aqui. A Bíblia tem a voz maior. O meu testemunho, as fontes externas, a fonte histórica, tudo tem que se curvar às Escrituras. Veja que é o primeiro argumento que ele coloca. Primeiro, ele diz, Cristo ressuscitou dentre os mortos, segundo as Escrituras. Porque o Antigo Testamento mostrou que Cristo iria ressuscitar dentre os mortos. O Salmo 16:10, não deixarás a minha alma no Sheol ou no Hades, não é? Nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Mostrando que Cristo iria ressuscitar. Aquele texto fala da ressurreição dos mortos. Isaías capítulo 53. Isaías 53, a partir do versículo 12, vai falar lá que ele desceu até o lugar de morte, mas não pôde ficar lá porque foi achada inocência nele. Então ele foi julgado e absolvido. Vamos falar nisso aqui amanhã, sobre o julgamento de todas as pessoas, né? Como vai ser. E o nosso Cristo também desceu, mas ele não ficou lá. Ele foi colocado para fora. As Escrituras falaram nisso no Antigo Testamento. E Paulo está usando o argumento das Escrituras como fonte primária de defesa. Ele coloca, morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Primeira fonte aqui confiável de defesa, as Escrituras.
Paulo mostrando que elas já falavam sobre a ressurreição. Depois ele fala, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem, já morreram. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal de todos, depois foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Veja que Paulo, então, primeiro cita as Escrituras como argumento principal, que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Depois ele cita Pedro, Cefas, depois os 12, depois mais de 500 irmãos, ou seja, se alguém quiser confirmar, pode ir lá. Ele falou, a maior parte ainda vive, eles viram Cristo ressurreto. Ele agora vai falar sobre testemunha ocular. Primeiro as Escrituras falou que ele ia ressuscitar, e a gente crê nas Escrituras, e depois as testemunhas oculares. E por último, por mim, como se fosse um nascido fora de tempo. Aí ele vai esquentar o argumento, ele diz, ora, se é corrente pregar que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, a qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. E se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então Paulo está dizendo que Cristo de fato ressuscitou dentre os mortos, e se a gente espera em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Mas temos a esperança de ressuscitar dentre os mortos, e isso deve nortear a minha e a sua fé. Versículo 20, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, ou o primeiro a ressuscitar dos mortos. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Aí ele vai dizer, como será o nosso corpo então, se nós vamos ressuscitar dentre os mortos? Ele deixou claro para os crentes de Corinto que a ressurreição é real e que a ressurreição deve ser pregada, porque Cristo ressuscitou dentre os mortos e é a nossa esperança maior. A Bíblia chama a ressurreição dos mortos de bendita esperança, porque num velório, no enterro de um crente, não deve haver desespero, deve haver fé e crença de que aquele que se foi vai voltar dentre os mortos, vai ser ressuscitado. Então nós temos que ter esperança de pregar essas coisas. E Paulo está corrigindo os coríntios que haviam mudado o pensamento, haviam mudado a maneira de crer, estavam crendo que não havia ressurreição, e Paulo então está corrigindo cada um deles. Mas como será o nosso corpo? Então, é a pergunta, né? Como que a gente vai voltar? Vai ser nesse mesmo corpo ou vai ser num corpo diferente? Paulo vai responder. Versículo 35. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? Vamos responder então? Vamos ver o que Paulo vai dizer. Olha só. O que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo, ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá o corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra a das aves, a outra a dos peixes. Também há corpos celestes e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestes e outra dos terrestres.
Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra das estrelas, porque até entre estrelas, entre cada estrela há diferentes esplendor. Então Paulo agora, ele começa a usar o argumento biológico, mostrando como será o nosso corpo, mostrando que quando você planta uma semente, não nasce outra semente ali, nasce um corpo superior. Se você planta a semente de um abacate, não nasce um outro abacate ali, nem um outro caroço de abacate. Nasce o quê? Um pé enorme, grande, imponente, maior. Querendo dizer para nós com isso, que você vai ser depositado na terra num corpo inferior e vai ressuscitar um corpo superior. Então é isso que ele começa a mostrar em suas palavras aqui. Você vai receber um corpo melhor. Não esse mesmo corpo, mas um corpo infinitamente melhor. E isso é demonstrado aqui. Ele diz, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo na corrupção, ressuscita incorrupção. Ou seja, se o seu corpo ele se decompõe, agora, quando você receber o corpo de glória, o seu corpo não vai mais se decompor. Será um corpo imortal. Semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Você que está cansado com uma certa idade já, a gravidade te puxando para baixo. É ou não é? Você não pode ficar muito tempo em pé, sente dor nas pernas. Você vai receber um corpo poderoso, porque semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Ele diz, semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Ele está me mostrando que é um corpo espiritual, porque Jesus glorificado atravessava a parede, sumia, aparecia de repente, flexionou os joelhos e foi subindo as camadas atmosféricas. É um corpo diferente, não limitado à matéria, à coisa física. É um corpo espiritual, porém de carne e osso, porque Jesus ele disse, toca aqui Tomé, veja que um espírito não tem carne nem osso. É um corpo para transitar entre as dimensões. Glória a Deus, irmãos. É um corpo para você transitar entre as dimensões, essa e a outra, esse mundo aqui e o mundo espiritual. É para glorificar. Quem quer pegar esse corpo aí logo? Será que vai vir com cabelo? Não sei. Sem estria, sem ruga, sem celulite. É o corpo. Ele diz, pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Aleluia. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Ele está mostrando aqui que assim como você trouxe a imagem de Adão, que você tem o corpo de Adão, a mesma composição lá, você vai ter o corpo de Cristo, do mesmo jeito, um corpo igual ao de Cristo. Ele diz, e assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial, ou seja, você vai ter um corpo igual ao de Jesus, glorificado igual dele, porque ele foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Vamos ver aqui, confirmar isso que eu falei? Filipenses 3:20, não vai ser um corpo inferior ao de Jesus não, vai ser igual ao dele. Olha só, Filipenses 3:20 confirma isso. Ele diz, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Teremos um corpo igual ao corpo da sua glória, igual ao corpo de Cristo, o mesmo corpo. Glória a Deus, irmãos, um corpo diferente, imortal.
um corpo que não vai mais pecar. Essa é a nossa bendita esperança. Vamos voltar para 1 Coríntios 15 agora, versículo 50. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Ou seja, só os glorificados, irmãos, terão acesso à cidade celestial. Só os glorificados terão acesso à cidade santa. Você que comprou o curso de escatologia avançado 2.0 ou Apocalipse em poucas horas, você vai ver as últimas aulas, a gente falando sobre a cidade santa e quem vai ter acesso ali. Ali eu abro todos os textos e te mostro, né? Como vai ser a vida no milênio, como vai ser a eternidade. Bom demais, né, irmãos? E isto afirma, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Quando a gente fala de carne e sangue, a gente está falando de homem. Pessoas com corpo comum, com esse corpo aqui. Não pode herdar o reino de Deus, não vai poder entrar na cidade santa. Tudo bem? Precisa ter o corpo glorificado. E nós já estamos aí com o nosso passaporte carimbado para esse dia. Quando a Bíblia fala de carne e sangue, né, Paulo falou, não, quando fui ter convosco, não consultei nem carne e nem sangue. Falando que não foram homens comuns. Né? Então carne e sangue é uma expressão para mostrar homem comum, corpo comum. Então precisamos estar glorificados para termos acesso à cidade santa. Ele diz, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Seremos todos no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. Por que ele está falando aqui sobre essa questão é necessário? Porque nós sabemos por outro texto, de 1 Tessalonicenses 4, que após a ressurreição dos mortos haverá o arrebatamento. E se você for cruzar as camadas atmosféricas com o corpo, com esse corpo aqui, você precisa de uma roupa especial. O astronauta precisa botar uma roupa especial para poder ir para o espaço, porque é um ambiente hostil. O ar fica rarefeito nas camadas mais altas. E você não aguentaria. Por isso que você precisa de um corpo novo. Um corpo imortal, um corpo incorruptível. Por isso que ele diz, é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade. E que o corpo mortal se revista da imortalidade. Porque você vai precisar atravessar as camadas atmosféricas para ir para o terceiro céu. Que o terceiro céu você sabe que fica para além do espaço, né? Existe esse céu aqui que é o primeiro céu, o céu azul que a gente vê, o céu estelar onde estão as estrelas, e existe o terceiro céu, que é o céu do Senhor, e você precisa de ter o corpo glorificado para atravessar. É por isso que a ressurreição da igreja, ela se dá na mesma ocasião do arrebatamento, para que você receba a roupa nova, o corpo novo, glorificado para atravessar as camadas. Por isso que ele botou que é necessário. Mas o motivo, né, para a igreja não passar pela tribulação está aqui estampado, irmão. O arrebatamento em si, a transformação do seu corpo é uma prova de que você vai precisar de ser glorificado agora para poder subir. Por isso que a igreja ressuscita só ela no arrebatamento. Ressuscita só a igreja, só quem morreu em Cristo, Paulo fala em Tessalonicenses. Ressuscita primeiro. E depois os vivos são transformados também, se encontra com a gente nos ares e a gente sobe para ficar 7 anos com Jesus, enquanto a tribulação está rolando na terra. Depois dos 7 anos a gente volta com Jesus para reinar com ele. Amém, irmãos? Glória a Deus, que coisa boa. Aí ele fala no 54, e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Cristo venceu a morte,
foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, e a igreja será ressuscitada após o arrebatamento. Vamos receber um corpo igual ao de Jesus, um corpo de glória. Amém, queridos irmãos? Glória a Deus, não é? Que coisa boa!